Bem, a mim me cabe falar sobre perspectivas atuais do controle externo e, por certo, eu poderia falar, e era uma tentação enorme falar sobre a minha experiência à frente do tribunal, o que nós promovemos em termos de políticas internas do tribunal, a ênfase que demos à ideia de fiscalização, a continuidade do processo de desenvolvimento administrativo do Tribunal de Contas da União, seguindo os nossos presidentes que me antecederam, e lá nós temos um planejamento estratégico e cada um coloca a sua pedrinha e já de há muito não há mais aqueles voluntarismos em que se busca reinventar a roda. Então, a transição da minha gestão para o ministro Nath foi feita num ambiente de enorme tranquilidade. 6 meses antes da transição, equipes já se reuniam, já se definiam as estratégias que iam ser estabelecidas de comum acordo para que tudo possa fluir normalmente, o exercício das competências dos tribunais de contas e do Tribunal de Contas da União possa ser tornada eficiente, maximizada nos seus resultados. Eu, portanto, poderia falar da ideia de inteligência no exercício do controle externo, a ação da inteligência, do grupo de inteligência do Tribunal de Contas, que dá realmente uma guinada em termos de efetividade do controle, uso de soluções de TI no âmbito do controle externo, a ideia de auditoria operacional, como ela foi movimentada nesses 2 anos e o ministro Nath está dando continuidade, a ideia de auditoria de desempenho, de gestão, de qualidade, que hoje tem no tribunal um grande ponto culminante. O ministro Nardes exatamente reorganizou o tribunal para que esse tipo de auditoria pudesse florescer mais ainda. Mas, óbvio que isso demandaria um tempo considerável e eu acho que no âmbito do próprio Congresso, muitos palestrantes irão, de alguma forma, tangenciar essas questões. Eu falarei sobre um prisma específico mais global que, na verdade, vem sendo objeto de uma temática recorrente no âmbito do estudo dos tribunais de contas, do exercício do controle externo. Eu falo acerca do aumento da discricionariedade administrativa e da importância do tribunal como um controlador dessa discricionariedade administrativa, de forma a conceder aos cidadãos brasileiros o direito à boa administração. É algo que nós muitas vezes presenciamos, testemunhamos, mas nem sempre conseguimos identificar a rota evolutiva por que passa a nossa atividade administrativa e a nossa atividade política. E exatamente porque os tribunais de contas exercem tipicamente um controle administrativo, é importante delimitar aonde começa o controle administrativo, onde termina o controle político, para que o tribunal possa identificar exatamente a zona de atuação dos seus jurisdicionados. Esse limite entre o que é política e o que é administração pública, ele tem se alterado ao longo do tempo. De alguma forma, os espaços políticos de decisão política, tal como vemos, a ideia de que a decisão política é aquela que firma os objetivos, as metas dos entes federativos, e a atividade administrativa seria uma atividade secundária que busca concretizar esses fins, ou seja, uma atividade política delimita os fins, ela serve como emanação da vontade dos representantes do povo, eleitos pelo povo, e que, por terem legitimidade democrática, podem, no limite da Constituição e das leis, definir quais são os objetivos, as fins, as metas do Estado brasileiro. E a atividade administrativa seria uma atividade instrumental, uma espécie de segundo ato, onde entrariam em campo os servidores públicos, arregimentados pela ideia de meritocracia, pelo concurso público, por um vínculo subjetivo, no que diz respeito aos ocupantes de cargo em comissão, e esses colocariam em ação um tipo de atividade que visaria a concretizar os fins anteriormente postos. Quando começa o primeiro ato, quando termina o primeiro ato e quando começa o segundo ato? Esse é o problema que vivenciamos hoje. Nós vamos tentar mostrar qual é o cenário de atuação dos tribunais de contas e como os tribunais de contas enfrentam essa dicotomia política à administração pública. E qual é
prospectivamente, qual é a tendência natural do nosso controle, de que formas devemos nos posicionar acerca dessa questão. Vamos tentar explicar a razão pela qual há um aumento dos espaços discricionários que as leis facultam aos gestores públicos. Vejam, hoje nós temos uma lei nova que cria um novo regime jurídico de licitações, o RDC, e para quem analisa o RDC e o compara com a 866, com a 10.520, percebe rapidamente que o RDC oferece ao gestor público espaços discricionários gigantescos. Ou seja, o RDC, longe de ser um regime de licitações analítico, detalhado, minucioso, burocrático, ele, pelo contrário, oferece a cada momento oportunidades para que o gestor possa, a partir de juízo de oportunidade e conveniência, pensar nas opções que a lei lhe confere. O RDC é, na minha opinião, o produto mais evidente desse momento que vivenciamos, em que a discricionariedade administrativa ganha um diapasão, um alcance jamais visto na história da administração pública brasileira. Como controlar a discricionariedade administrativa dentro da lei e para além da ideia jurídica de legalidade estrita? Ou seja, essa é uma questão sempre tormentosa para o direito administrativo. No limite, no passado, se dizia que a discricionariedade administrativa era insuscetível de controle. Isso já, obviamente, faz parte de um passado relativamente distante. A jurisdição, os magistrados exercendo jurisdição, adentram a esfera administrativa e exercem um controle sobre a discricionariedade administrativa, de forma a deduzir, eventualmente, a ilegalidade nos juízos discricionários feitos pelos gestores, juízos esses que ultrapassam os limites estabelecidos pelos princípios da administração pública, razoabilidade, moralidade, motivação e muitos outros. Mas há uma espécie de controle, que eu diria um controle intralegal da atividade administrativa. Ou seja, é um controle que não se preocupa com a legalidade do ato em si mesmo. Ele se preocupa com a maximização da opção feita pelo gestor quando exerce o poder discricionário. Ou seja, não é só obter um resultado lícito, é obter o melhor dos resultados possíveis. Ou seja, é uma espécie de controle que só os tribunais de contas podem exercer. Esse é o grande desafio dos tribunais de contas, o exercício do controle do poder discricionário dentro dos limites da lei, olhando requisitos que não são propriamente os requisitos jurídicos estrito sensu, mas sim pilares como eficiência, eficácia, efetividade, economicidade. Esse controle não é exercido pelos magistrados, não faz parte do conceito tradicional de jurisdição, e esse, sem dúvida, é o controle desafiador que devemos exercer no âmbito dos tribunais de contas. E depois eu devo concluir para mencionar o papel importante do Ministério Público de Contas, que vive a intimidade estrutural dos tribunais de contas exatamente para enfrentar esse desafio. O Ministério Público de Contas não é só um ator importantíssimo na fiscalização da lei ou na atuação provocando os tribunais de contas quando há ilegalidades, violações ao ordenamento jurídico. A atuação dos novos procuradores de contas deve ser também o de provocar os tribunais de contas para exigir dos tribunais de contas o exercício desse controle de eficácia, eficiência, efetividade, o controle da gestão pública, um controle, exatamente esse novo controle que mencionamos. O Tribunal de Contas da União vive esse desafio. Tenho aqui o nosso procurador Sérgio Caribé, que teve a iniciativa de provocar o tribunal para a realização de uma auditoria acerca das condições de acessibilidade nos prédios públicos brasileiros, muito mais do que ter apenas representado. O nosso procurador Sérgio Caribé atuou decisivamente acompanhando a auditoria, compartilhando os resultados, conhecendo fez parte do planejamento de auditorias, e todos conhecem o seminário que fizemos ainda na minha gestão sobre acessibilidade,
e todos tão elogiado, tão reverenciado, e sem dúvida isso se deve à atuação, à perspicácia e à vitalidade do nosso procurador Sérgio Caribé. Bem, esse é o nosso desafio. A pergunta que fazemos inicialmente é por que há esse aumento da discricionariedade administrativa? Na verdade, por que as leis são mais genéricas? Porque elas deixam de ser concretas e passam cada vez mais a tratar de forma abstrata o mundo real. Qual é a razão pela qual isso ocorre? E ocorre, nós percebemos isso. Primeiro, isso decorre do aumento da complexidade da atuação do Estado. O Estado se agiganta a cada momento, como a sociedade civil também se torna mais complexa, e o Estado tem que lidar com a complexidade da sociedade civil, ele mesmo se torna extraordinariamente complexo. Isso talvez não justifique os 39 ministérios que temos no âmbito da União, mas é talvez um corolário, uma consequência lógica desse aumento de complexidade que é vivenciado no âmbito do Estado. Bem, a grande verdade é que esse aumento de discricionariedade é uma realidade. E ele não é um bem ou um mal, é um dado a ser tido como existente no mundo real. Na verdade, as leis devem ser dotadas de plasticidade, que é uma capacidade que os atos normativos têm de se adaptar às mudanças da realidade. Então, óbvio que um nível de abstração é da razão de ser das leis, da natureza do processo legislativo e, portanto, óbvio que de nenhuma forma imaginaríamos leis que fossem, na verdade, pudessem ser receitas de bolo vinculadas a situações concretas. A capacidade que o legislador tem de prognosticar a realidade, ela diminui muito na medida em que a realidade vem se tornando cada vez mais complexa. Vejam, pode o legislador hoje imaginar quais os limites do uso da tecnologia da informação no âmbito estatal? Pode o legislador legislar concretamente sobre contratação de serviços de TI? É possível isso? Vejam que a lei que temos hoje, a Lei 866/93, ela se colocava no plano do legislador de 1993, que não tinha ainda a ideia da dimensão que a tecnologia da informação poderia ter, tanto no setor privado quanto no setor público. Hoje a 866 ela atingiu um limiar final da sua elasticidade, muito complicado, muito difícil, quase impossível adaptar a 866 às necessidades do Estado de licitar serviços de TI, serviços de terceirização. Hoje se fala de quarteirização, que é o Estado contratar o quarto que vai gerenciar a contratação do terceiro. Ou seja, é algo que exige do legislador, do aplicador do direito, uma ginástica mental extraordinária para adaptar o mundo real ao mundo normativo da 866 de 1993. E um dos principais sintomas que mostra essa dissociação da 866 da realidade, a perda da plasticidade da 866, nós temos, por exemplo, na última sessão, não sei se nosso amigo Paulo Bulgari e o Júlio Marcelo estavam atentos à sessão, o ministro Cedrais trouxe ao plenário um processo com uma decisão que recomendava ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão uma alteração de uma IN que tratava sobre contratação de serviços de terceiros. O acordo é gigantesco, isso é derivado de um grupo de trabalho que abrangeram diversos setores. A IN2, ela mesma, essa IN2 já é fruto de uma recomendação do tribunal ao Ministério para que normatizasse os serviços de terceirização no âmbito estatal, pelos problemas que derivavam da falta de critérios, regras objetivas. E no voto do ministro Cedrais, não há uma menção à Lei 866. Nós estávamos normatizando a Lei 866 e ela já não tinha mais nenhuma relevância. A instrução normativa bebia da sua própria fonte, definiu o que era projeto básico, sabendo que a 866 define o que é projeto básico, mas sem que você pudesse encontrar entre ambas qualquer ponto de contato, afinidade. Ou seja, a ideia do exercício do poder regulamentar, que é o elencamento de instruções, de roteiros para a fiel operação das leis, a fiel execução das leis.
Ou seja, a regulamentação é uma ponte para a operacionalização das leis, é uma ponte entre a lei e o mundo real. A lei nem era mencionada, ou seja, a ponte passava a ligar ela mesma a ela mesma. E isso não por culpa do ministro Cedrais ou do TCU, por conta da quase impossibilidade de você licitar serviços de terceirização usando os conceitos da 866. Por exemplo, a 866 exige projeto básico para serviços de terceirização como pressuposto para licitar serviços de terceirização, mas se você olhar no artigo 6º dela, a definição de projeto básico não tem nada a ver com a ideia de serviço de terceirização. Aquilo é um projeto básico para obra, engenharia. Senhores, então, nós não temos apenas a IN2, temos a IN1, a IN4, ou seja, há um conjunto de instruções normativas hoje que, na verdade, quase tiram a eficácia originária da 866, passam a dispor eles mesmos sobre diversos nichos, contratação de TI, adaptação dos objetos a requisitos de sustentabilidade ambiental. Temos decretos que operam como verdadeiras leis, como o sistema de registro de preços. Essa é a questão. A Lei 866, ela não acompanhou a evolução da modernidade, portanto, sem dúvida, uma lei extraordinária, uma lei que merece todos os encômios, todos os elogios. Ela trouxe para o direito positivo brasileiro infraconstitucional muito do oxigênio da Constituição Federal de 88. É uma lei que processualizou a licitação, ou seja, a Constituição, no artigo 37 e 21, chama a licitação de processo, e a 866 reconhece que é um processo mesmo, porque em diversos dispositivos, em diversos momentos, ela exige a participação da empresa, do contratado, para legitimar um ato administrativo do Estado. Não se rescinde contrato sem ouvir a empresa contratada. Não se desfaz licitação sem obedecer ao contraditório e ampla defesa. Hoje isso parece trivial, a coisa mais simples do mundo. Há 20 e tantos anos atrás isso era revolucionário, isso era, na verdade, a injeção de oxigênio democrático no plano infraconstitucional e permitiu, portanto, que nós, no âmbito da administração pública, pudéssemos beber dessa fonte originária, dessa fonte democrática que é a Constituição Federal de 88. Mas, óbvio que outras necessidades surgem e, portanto, há que reconhecer essa evolução natural dos tempos e, na minha opinião, a necessidade de substituir a 866 por uma outra lei, por um Código Brasileiro de Licitações. Mas, avançando um pouquinho, falando um pouco sobre o modelo de contas, modelo de controle externo brasileiro, todos sabem, eu estou falando para uma plateia que é formada por pessoas que atuam no controle externo e sabem que o nosso modelo é talvez um dos mais avançados do mundo, nasce de uma simbiose entre o modelo tradicional de Tribunal de Contas e o modelo anglo-saxão de controladoria, ao mesmo tempo que exige um controle de legalidade estrita, um controle até contábil da ação financeira e orçamentária do Estado. A Constituição exige dos tribunais de contas um controle sobre a atividade operacional do Estado e sob o prisma da legitimidade, da economicidade. Isso é muito mais do que um exame da legalidade dos atos administrativos. Exige, portanto, uma visão prospectiva do tribunal, percebendo que legitimidade tem a ver não só com adesão aos atos das leis, das normas, isso é óbvio, é um pressuposto da legitimidade, mas a legitimidade engloba a busca de resultados efetivos para a sociedade, de resultados efetivos para o destinatário da ação administrativa, que é, portanto, o cidadão, o povo, a sociedade como um todo. Daí a razão pela qual os tribunais devem exercer o controle sob o prisma da gestão, olhando eficiência, eficácia e efetividade da gestão. É óbvio que os tribunais de contas continuam com os poderes extraordinários que lhes são confiados pelo Constituinte no controle estrito da legalidade. Podemos aplicar sanções previstas em lei, podemos
agir de forma mandamental, expedindo mandamentos e ordens para a correção de ilegalidades. Essas são competências clássicas dos tribunais de contas. Na verdade, nós somos o resquício mais importante da ideia de contencioso administrativo existente no Brasil. Nada equivale ao Tribunal de Contas como uma reminiscência do que é o contencioso administrativo no mundo latino, ou seja, um colegiado que não pertence ao poder judiciário, mas que eventualmente pode, no mundo latino, fazer coisa julgada. Óbvio que o Tribunal de Contas não faz coisa julgada, não define e não decide peremptoriamente os conflitos que lhes são submetidos. É óbvio que há sempre a possibilidade de se buscar a tutela jurisdicional. Porém, do ponto de vista empírico, sociológico, os tribunais de contas fazem, em grande medida, coisa julgada, sim. Acho que é óbvio que nós somos clientes de caderninho do Supremo Tribunal Federal. É só ligar a TV Justiça que você vai ver nas madrugadas insones em que eu assisto TV Justiça, há muitos processos em que os tribunais de contas são questionados sobre os seus procedimentos, sobre matérias que são decididas. Mas os questionamentos dizem respeito basicamente a questões procedimentais, adjetivas. Há pouco questionamento substantivo em relação às decisões do tribunal. Na verdade, estou há 22 anos no tribunal, prefeito, e não conheço nenhuma decisão jurisdicional que tenha dito o sobrepreço calculado pelo tribunal não existe. A auditoria que levantou estes ou aqueles indícios não teve consistência, portanto, nós vamos desconstituir uma decisão por falta de requisitos substantivos, materiais. Agora, está cheio de decisões, obviamente, decisões em que há crítica aos nossos processos, questões sobre a adaptação do processo administrativo, do processo de contas do tribunal aos requisitos constitucionais. Óbvio que nós estamos em processo ainda de adaptação dos nossos procedimentos ao oxigênio processual da Carta Magna, no que diz respeito a contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Em síntese, os tribunais de contas, do ponto de vista empírico, eles fazem coisa julgada e decidem, e, portanto, isso dá ao nosso trabalho uma dimensão extraordinária. Nós temos que ter essa consciência de que é quase impossível, extramuros tribunal, ter uma revisão substancial dos nossos julgados. Isso é algo que nos dá uma responsabilidade enorme. Bem, a questão do aumento da discricionariedade, ela exige do tribunal, da administrativa, exige do tribunal, portanto, a adaptação dos modelos antigos, ortodoxos, a novos modelos que façam frente ao enfrentamento dessas competências novas. Quase todos os tribunais estão em processo de evolução, exatamente para, de alguma forma, enfrentar essa análise de gestão, esse controle de resultados. Eu vi o governador falando logo aqui no Piauí, de alguma forma, mesmo sem ser um conhecedor profundo de como atua o Tribunal de Contas do Estado, mas o próprio governador já falou, já transmitiu uma ideia do controle preventivo, do controle educativo, da busca da verificação dos resultados. Isso, por certo, já deriva de uma interação, de uma interlocução com o Tribunal de Contas que tem um viés extremamente construtivo e que vai ao encontro exatamente do que nós estamos falando. Agora, é também importante reconhecer que esse aumento da discricionariedade decorre de uma certa sobrecarga natural dos espaços políticos. Por razões da modernidade, os parlamentos de todo o mundo e o parlamento brasileiro opera hoje num certo regime de sobrecarga. Há uma certa incapacidade dos parlamentos de dar vazão às demandas tradicionais da sociedade. Há uma certa incapacidade dos parlamentos de exercer as suas competências tradicionais. E aqui falo diante de ex-parlamentares que conhecem muito mais do que eu o ofício parlamentar, o que é pertencer ao parlamento brasileiro, aos parlamentos estaduais e municipais também. Essa inércia do parlamento decorre do número, no campo federal, do número extraordinariamente grande de representantes do povo, 513 deputados, 81 senadores, das formas tradicionais de deliberação, que são lentas hoje para atender às demandas de um mundo muito rápido, que evolui num ritmo
extraordinário. Da processualística legislativa, lenta por natureza, e aqui me lembro quando eu tentei fazer o concurso de consultor de Senado, mas desisti, e o nosso grande prefeito Firmino passou nesse concurso também, e chegamos a estudar juntos um pouco do regimento interno do Senado, que é a coisa mais complicada que eu já vi no mundo, pior do que mecânica quântica, pior que eletromagnetismo. E o Firmino entendia, e impressionante, ele se ouve muito bem nessa prova. Também essa sobrecarga política decorre da multiplicidade de grupos de pressão que fazem chegar ao parlamento, né, seus interesses, mas de uma forma ainda desorganizada, e particularmente no Brasil, mais desorganizada ainda. A atividade de lobby é uma atividade que não é regulamentada no país e, portanto, faz com que haja um nível de complexidade, uma intensidade e diversidade, multiplicidade de pressões que dificulta o ofício legislativo. Bem, essa inércia legislativa faz surgir o que hoje se fala judicialização da política, ou seja, não sendo resolvidas questões importantes no âmbito dos espaços políticos, há uma busca natural de soluções em outros espaços. E um espaço natural é o espaço do Poder Judiciário, e aí a razão pela qual hoje se comenta tanto o ativismo judicial, a atuação do Supremo Tribunal Federal em particular, decidindo questões que seriam tipicamente questões políticas, deveriam ter sido resolvidas pelo parlamento. Algumas questões eu trago aqui como exemplo. A transposição do Rio São Francisco, eu fui o relator dessa matéria. Com certeza, não se conseguiu no âmbito do parlamento um consenso, e essa matéria é muito conflituosa, acerca da necessidade de adequação da obra de transposição. O ministro Ciro Gomes jamais me permitiria falar transposição, é um termo muito mais complexo, mas na ausência dele me permito falar. E essa questão da transposição de São Francisco acabou chegando, na sua inteireza, ao Tribunal de Contas, não só no seu viés administrativo, que é extraordinário, mas no seu viés político. Me lembro que nós fizemos um seminário para discutir questões técnicas vinculadas à transposição. Essa sobrecarga legislativa também se reflete, de alguma forma, nas técnicas legislativas utilizadas pelo parlamento. E o ministro Nelson Jobim, nas suas palestras, sempre falava, ele foi parlamentar, foi do Poder Executivo, pertenceu ao Supremo Tribunal Federal. Ele dizia, hoje, para legislar, é necessário usar a técnica da imprecisão. Você tem que ser suficientemente impreciso para fingir que agrada a todo mundo. Ou seja, todos os grupos de pressão e as bancadas devem, ao ler a lei, interpretar a lei, achar que a interpretação lhe convém e tutela os seus próprios interesses. Se você for preciso, direto, prático, óbvio que dali derivará uma interpretação unívoca que vai agradar a uns e desagradar a outros. Há muitas auditorias operacionais do Tribunal de Contas em que, na área elétrica, eu fui engenheiro 16 anos da minha vida, então, de alguma forma eu entendi de engenharia elétrica, de planejamento de sistemas de transmissão e geração, e em alguns casos nós percebemos uma falta de humildade processual do Tribunal de Contas da União. Isso tem que ser falado com muita clareza, isso é um aprendizado, é um processo evolutivo normal. Hoje, portanto, no tribunal nós sabemos da importância de convidar o controlado, o administrado a participar ativamente do processo de auditoria. Essas auditorias operacionais e de gestão são auditorias feitas praticamente a 4 mãos, sugestões que discordam. Os nossos acórdãos, que são o ponto culminante da auditoria, dessas auditorias operacionais, eles são previamente comunicados aos órgãos que não são surpreendidos com as nossas recomendações. E como esses processos culminam com recomendações, sugestões que são apenas formas de buscar seduzir o administrado a incorrer nas práticas sugeridas, nós temos que, no fundo, buscar a adesão desses órgãos e entidades controladas. E hoje o tribunal tem um nível de adesão a recomendações de 70%, esse é um número alto no meu modo de ver,
Os outros 30%, em alguma medida, nós reconhecemos que erramos, outras recomendações não foram seguidas pelos órgãos, e do ponto de vista jurídico não há nenhuma punição que se possa aplicar, ou nenhuma determinação cogente que se possa fazer. Nós estamos falando no plano da legitimidade, da economicidade, do plano das auditorias de gestão, que buscam otimizar a gestão pública. Senhores, o que eu proponho como reflexão e que talvez possa eventualmente ser discutido aqui no Congresso, suscitar a possibilidade do Ministério Público de Contas se adaptar a esse viés controlador diferenciado do Tribunal de Contas. Ou seja, da mesma forma que precisamos de um Ministério Público de Contas ativo no plano da legalidade, como fiscal da lei, como representando ou recorrendo no limite das suas competências, precisamos de alguma forma um Ministério Público de Contas que excite a capacidade controladora dos tribunais de contas, a capacidade controladora da gestão, dos resultados, do desempenho. Ou seja, isso já é feito no tribunal, há muitas representantes dos procuradores de contas que acabaram resultando em auditorias operacionais extraordinárias, mas como o Ministério Público de Contas pode, para além de representar, acompanhar, criticar, dar luz ao exercício dessa competência nova, ainda nova, dos tribunais de contas? Senhores, esse é o desafio, essa é a reflexão que gostaria de fazer. Óbvio que trago muitas perguntas, ainda poucas respostas. A resposta é a evolução, é a reflexão, é o compartilhamento de problemas com os amigos, com as instituições, e as instituições crescem quando estão absolutamente conscientes dos desafios com que se deparam ao longo da sua maturação, da sua maturidade. E é isso o desafio dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas. E esses desafios são conjuntos, somos em grande medida parceiros e buscamos os mesmos objetivos. Quero novamente agradecer esse convite. Para mim é sempre uma grande honra participar de eventos no âmbito da Ampicom e dizer que com certeza o seminário será um sucesso, e pena que amanhã terei que ir embora, eu tenho sessão, mas por certo estarei atento ao que aqui for debatido e estarei sempre pronto a contribuir, se chamado no âmbito do Ministério Público de Contas. Muito obrigado.